Bem-vindo ao canal Vai Pensando. Gente, hoje eu vou ensinar para você o que é parágrafo. Parágrafo consiste num conjunto de frases coesas que servem para expressar um pensamento ou ideia central num texto. De acordo com as regras da ABNT, os parágrafos devem começar sempre um pouco à frente da margem esquerda da folha. Então, quando você vai escrever um texto, uma história ou um relato no seu diário, por exemplo, sempre coloque um título, pule uma linha e deixe um espaço de 2 dedos para começar a escrever. Ah, não se esqueça de iniciar as frases sempre com letra maiúscula. Observe este texto. É um relato de um diário. Ele está dividido em parágrafos, quer dizer, em ideias, assuntos, e veja como cada parágrafo começa um pouco à frente no texto. Os parágrafos não devem ser muito longos, exceto quando seja extremamente necessário, pois caso contrário, podem confundir e tirar a atenção do leitor. Olha as 3 dicas de paragrafação para você não errar mais na hora de produzir o seu texto. Dica número 1. Preste bem atenção. Cada parágrafo deve apresentar apenas uma ideia núcleo, uma ideia principal. Então, no parágrafo, hoje aconteceu uma coisa que eu esperava há muito tempo. O Odorico, que é o papagaio do seu nonô, aprendeu a falar meu nome. Qual é a ideia principal? Qual é a ideia núcleo desse pequeno texto, desse parágrafo? A ideia núcleo é: Odorico aprendeu a falar meu nome. Mas notem que no parágrafo tem outras informações que não são principais, e sim secundárias, mas que são importantes para compor o parágrafo, a ideia. Nesse parágrafo, as informações são o tempo em que acontece, o nome dos personagens e quem são. Dica número 2. O parágrafo deve ter no máximo 3 frases. Dica número 3. Um parágrafo deve ter começo, meio e fim. Deve ter uma conclusão. Ouça o parágrafo para aprender. Como eu fiquei feliz com isso, diário? Começo. Ainda mais que foi sem esperar, sabe? Meio. Eu estava lá conversando com seu nonô e de repente o bichinho começou. Serafina, Serafina, currupaco, papaco, Serafina, Serafina. E desandou a falar que não parava mais. Fim. Então você aprendeu que é aconselhável que um parágrafo tenha 3 frases, 3 orações. Que tem uma frase principal, a frase núcleo. Para identificar o parágrafo no texto, a gente coloca 2 dedinhos e começa o parágrafo. E que o parágrafo tem começo, meio e fim. Tem que ter uma conclusão para terminar cada parágrafo e começar outro. Pronto, agora é com você, meu aluno do 3º ano E. Você vai fazer o seguinte: você vai produzir um texto com pelo menos 3 parágrafos sobre sua quarentena longe da escola. Conte como está sendo sua reclusão e o que você está fazendo. O que tem acontecido com você, com seus familiares nesses dias? Como está sendo, né? Como foi a mudança brusca na rotina de todos vocês aí na sua casa, por conta dessa pandemia pelo novo coronavírus? Se precisar, volte o vídeo várias vezes nas explicações sobre parágrafo. Você vai fazer o seguinte: no seu caderno de classe, faça o cabeçalho e embaixo pule uma linha e escreva relato de experiência. Depois pula mais uma linha e escreva o título, que será Fique em casa, tracinho, minha quarentena. Elabore cada parágrafo com capricho e não se esqueça que o seu relato deve ter começo, meio e fim. Para os alunos que ainda não são alfabéticos e não sabem ler, eu deixarei aqui embaixo um link com atividades de reforço. Peça para a mamãe reescrever essas atividades no seu caderno de classe ou, se ela puder, imprimir. E na volta eu vou corrigir também.